Olá, tudo bem? No vídeo anterior a gente falou sobre o conceito de inovação e por que inovar é importante. Mas você sabe quais são os tipos de inovação? Então fica com a gente. Bom, para começar, antes de falar dos tipos de inovação, é preciso dizer que a literatura, que os autores, não tem uma nomenclatura muito exata para isso. Porque há muitos autores que dizem que os tipos de inovação são essas que a gente vai abordar, inovação de produto, serviço, processo, modelo de negócio, e tem alguns autores que se referem aos tipos de inovação em relação ao impacto que essas inovações provocam, no que elas podem ser inovações incrementais ou disruptivas. Para efeitos didáticos, a gente vai chamar de tipos de inovação, essas inovações, e de categorias de inovação, o impacto da inovação, inovação disruptiva ou inovação incremental, que será o tema do terceiro vídeo dessa série. Tá legal? Então vamos lá. Quando a gente fala em tipos de inovação ou de inovação, talvez nos venham à mente as primeiras inovações que a humanidade foi capaz de catalogar, como por exemplo a invenção da roda. A invenção da roda propiciou uma série de inovações e descobertas posteriores. Talvez você tenha pensado numa mais antiga ainda, que é o fogo, a descoberta do fogo. Mas como a gente já falou no vídeo anterior, uma descoberta não é uma inovação, porque a descoberta já existia antes da pessoa que a descobriu. O fogo já existia na natureza antes, a gente apenas o descobriu. Mas se a gente pega o fogo e com ele a gente passa a cozinhar a carne, isso é uma inovação. Se a gente pega o fogo, que já existia, uma descoberta, e com ele faz uma lança, faz um instrumento para afugentar animais, isso passa a ser uma inovação. É por isso que o tipo mais óbvio de inovação, que todo mundo lembra, é a inovação de produto. A roda é uma inovação de produto. Agora, pode ser um produto totalmente novo e tecnológico, um drone. Um drone é um produto relativamente novo, né? Ele existe há pouco tempo, está começando a se tornar acessível, né? E um produto, a inovação pode ser apenas numa funcionalidade do produto, tornar um produto melhor, mais rápido, mais barato, mais bonito. Eu posso ter um carro mais rápido, eu posso ter uma TV maior, ou posso ter um laptop menor. Em todos esses casos, eu estou falando de uma inovação incorporada a um produto. Mas a inovação, ela pode ser algo também intangível. É o caso da inovação em serviço. Por exemplo, até um tempo atrás, se o seu carro pifava no meio de uma viagem na estrada, né, e esse carro precisasse ser removido, guinchado, você ficava a pé por alguns dias, mesmo que você tivesse seguro. Aí algumas seguradoras inventaram um serviço novo que é o seguinte: durante a vigência do seguro, aquela cobertura, se seu carro pifar na estrada e você tiver que ser guinchado, ela paga o guincho e ela te empresta um carro para o período em que você ficar sem carro. Isso é uma inovação. Ela incorporou um serviço novo nesse produto chamado seguro. Outra inovação também é o Uber. O Uber é um serviço diferente, inovador. É uma experiência totalmente nova de pedir transporte, de pedir táxi. Falando em experiência, outra empresa que inova muito em serviço é a Starbucks, uma rede americana de cafeterias. Muito provavelmente, o valor maior que as pessoas pagam pelo café na Starbucks, que não é um café barato, é muito mais pela arquitetura, pela experiência, pelo conceito da loja, do que pelo líquido, pelo café em si. Outra inovação importante também é em processo. O processo é o jeito que você faz, que você fabrica, que você processa alguma coisa dentro da empresa. Eu dei o exemplo no vídeo anterior da linha de montagem inventada pelo Ford. A linha de montagem foi uma inovação de processo, né? Um processo que tornou a fabricação do carro mais rápido e mais barato. E ao fazer o carro ficar mais rápido e mais barato, isso permitiu ampliação desse mercado e que mais pessoas pudessem comprar carros. Esse é um típico exemplo de processo. Como tornar o processo mais rápido, melhor, mais seguro,
pode haver inovação de processo e elas são cada vez mais importantes também. Muitas vezes uma inovação de processo acaba resultando depois numa inovação de produto ou numa inovação de mercado, por exemplo, ou de preço. Um outro tipo de inovação é a inovação de modelo de negócio. Modelo de negócio, basicamente, é o modo como uma empresa se estrutura para produzir e comercializar seus produtos e serviços e se tornar viável. Vamos falar do exemplo da música, né? Durante muitos anos, a indústria da música funcionou assim, né? Existiam as grandes gravadoras que bancavam os artistas, porque para gravar um artista, uma banda era muito caro, você precisava de estúdios sofisticados e caros, e elas vendiam a música nesses artefatos medievais chamados LPs, e era LP porque é long play, longa duração, cabia 20 minutos de um lado e 20 do outro, aí surgia esse treco preto com buraco no meio, feito de vinil, e tinham basicamente 10 a 15 músicas, 6, 7 músicas de cada lado, ou então os CDs, que é a variação mais moderna do LP. E as gravadoras ganhavam dinheiro vendendo centenas de milhares de cópias desses LPs, que era onde tinha música. Existiam as rádios, e as rádios ganhavam dinheiro, ela veiculava, você não pagava para ouvir a rádio, mas você ouvia os comerciais e os patrocinadores bancavam essas emissoras de rádio. Aí surgiu o MP3, e com o MP3 muda tudo, né? A partir do MP3, a Apple com o iTunes passa a vender faixas individuais, porque às vezes você adorava uma música, aí no LP de 12, 15 músicas você só gostava de uma, daquela que estava tocando nas rádios, e você tinha que comprar o LP inteiro, e não era barato, né, porque era um produto físico. Então o MP3 muda tudo. E o MP3 ele é um exemplo também de disrupção, porque o que ele provoca? Na medida em que a música deixa de ser uma coisa física como o LP e ela passa a ser uma coisa digital, você pode enviar esse MP3 por e-mail para as pessoas, né? E a partir do momento em que você digitaliza, você democratiza a distribuição, porque as pessoas podiam mandar, até piratear, mandando por e-mail umas para as outras. E quando você distribui nessa escala, você desmonetiza também, porque as pessoas aceitavam pagar por isso, mas depois elas passaram a não aceitar por algo que podia ser anexado no e-mail. Esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo de modelo de negócios. O modelo de negócio foi totalmente alterado. Hoje, as pessoas pagam, ao contrário das emissoras de rádio, as pessoas pagam para não ouvir o comercial, pagando uma assinatura para o Spotify. Aliás, esse é outro exemplo de modelo de negócio. Cada vez mais as pessoas pagam pelo uso, pagam por uma assinatura, ao invés de pagar para ter a posse física de algum produto. Software, por exemplo, antigamente você comprava o software. Hoje em dia, cada vez mais, o modelo de negócios da indústria do software tem sido cobrar uma anuidade ou uma mensalidade pela qual você tem acesso direito a usar esse software e você tem direito também a toda e qualquer atualização que ele tiver. E eu estou falando de coisas modernas, né, de MP3, de software, mas se a gente for analisar lá atrás, na nossa saga humana pela Terra, a gente teve uma mudança de modelo de negócio super radical. A gente era nômade, nós éramos caçadores e coletores e andávamos cada hora num canto em pequenos bandos, procurando frutas nas árvores, ou animais ou peixe para pescar e caçar. Até que a gente inventa a agricultura cerca de 10 mil anos atrás. E com isso, a gente muda o modelo de negócios da humanidade, que ao invés de ficar perambulando por aí, achando onde tinha abundância de frutos e de animais, a gente passa a cultivar a terra, a ter pecuária, agricultura, domesticar animais e se fixar num único ponto. Se não fosse agricultura, hoje não haveria os grandes aglomerados urbanos, nem teriam surgido as cidades. Essa foi talvez a maior mudança de modelo de negócios que a humanidade já testemunhou. A inovação ela pode ser cultural também, já que eu dei o exemplo antigo, o cristianismo é um típico modelo de inovação cultural numa época muito sangrenta, muito beligerante. Você imagina uma filosofia de vida que prega que a gente deve cultuar o perdão e não a guerra, numa época do olho por olho, dente por dente.
ele prega que a gente deve perdoar e deve amar o próximo como a si mesmo. Embora do ponto de vista técnico isso não seja uma inovação, porque os teóricos sempre atelam inovação a um modelo de negócio, de comercialização, mas talvez a humanidade não fosse o que é hoje, ou a gente não tivesse esse arcabouço civilizatório se algumas dessas ideias progressistas não tivessem sido implantadas. Embora esses princípios do cristianismo soem intuitivamente corretos, eles são tão revolucionários para a sua época que até hoje é difícil a gente seguir à risca esses princípios do perdão e de amor ao próximo. A outra coisa também que tem havido muito de inovação cultural é a inovação de cultura organizacional, de cultura interna. No passado, a cultura organizacional dominante, talvez ainda seja algumas empresas, era uma cultura de hierarquia militar, rígida, sabe, de ordens top-down, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E as empresas têm migrado para uma outra mentalidade, para um outro desenho de cultura interna mais fluido, onde as pessoas tenham mais liberdade, onde exista mais diversidade. E não só por bom mocismo, para praticar a poesia corporativa, mas por pragmatismo mesmo. Porque empresas com esse desenho mais fluido, de mais liberdade interna, normalmente são empresas mais criativas e com mais capacidade de inovar, e quem não inova no mercado morre. E a gente pode ter também inovação logística, né, do modo de distribuir produtos e serviços. A Netflix é um exemplo claro, né? Antigamente, para ver filmes, você tinha que ir numa videolocadora lotada num sábado, né? Você pegava seu filme, depois você tinha que ir lá e devolver na segunda-feira esse filme. E se você esquecia de devolver, você pagava multa. E se o filme fosse bom ou fosse ruim, você ia pagar do mesmo jeito. E se o filme fosse lançamento, você não conseguiria alugar, porque sempre tinha muito mais gente querendo o filme do que a quantidade de cópias disponíveis. E com o advento da internet e da Netflix, essa logística muda totalmente, porque você tem dentro da sua casa todo o catálogo de filmes e séries dela, pagando uma mensalidade que é muito mais barata do que se você ficasse toda hora indo alugar filmes. Então esse é um exemplo de logística. O drone é outro exemplo de logística também. O drone, a Amazon já vem testando faz um tempo a entrega de produtos por drones, né? Drones que entregam na sua casa o produto que você comprou. E o drone já vem sendo utilizado para mudar a logística de um jeito não tão positivo também, que é o uso dos drones nas guerras, né? Então, ao invés de deslocar exércitos inteiros pelas fronteiras dos países, alguns países já estão usando drones não tripulados para dirigir uma bomba, né, explodir seus alvos através de geolocalização. É possível também a gente ter inovação social, né? Inovações que visem não o mercado, mas resolver problemas sociais, ecológicos, ambientais. Existe uma fundação do Bill e Melinda Gates, eles usam um fundo bilionário para pesquisar vacinas para países africanos pobres ou mesmo fontes de energia mais sustentáveis e mais baratas. Existe uma infinidade de startups mundo afora tentando pesquisar e descobrir soluções mais baratas, inovadoras e eficientes para problemas sociais, ecológicos ou ambientais. E por fim, é preciso dizer que inovação pode ser em qualquer campo. Em qualquer campo pode haver uma inovação. Se você é advogado, pode haver uma inovação no seu campo. Se você é engenheiro, é óbvio também. Não importa a área, na culinária pode haver inovação. Em qualquer campo pode haver inovação, porque inovação deriva de criatividade, de encontrar meios melhores de fazer as coisas. Isso não é exclusividade de uma profissão ou de uma categoria. Isso é um atributo da espécie humana, de ser mais criativo, de ser inovador, de se incomodar com o jeito que as coisas são feitas e de tentar buscar um jeito melhor de fazer as coisas, mesmo que a gente sempre tenha feito de um mesmo jeito. Tá legal? Então a gente abordou hoje algumas espécies de inovação, tem muito mais, tem inovação de marketing, inovação de divulgação, inovação de canais, inovação arquitetural, tem um monte de inovação, mas eu creio que vocês já tenham captado
a essência do negócio. Tá legal? E no próximo vídeo dessa série, a gente vai falar sobre um tema super importante, que é o impacto da inovação. Você sabe qual a diferença entre inovação incremental e disruptiva? Então se liga no próximo programa dessa série, tá legal? E se você gostou, ajude a gente, compartilhe, indique para os amigos, comente aí o que você achou ou o que você gostaria de ouvir e não esqueça de acompanhar os próximos vídeos dessa série, tá legal?